E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estamos aqui para fazer um balanço da temporada 2021-2022 dos principais clubes portugueses. Para uns a época foi melhor, sobretudo para o clube que foi campeão, para outros a temporada não correu como esperado, mas pronto, isso faz parte de todas as temporadas e eu estou aqui para fazer um balanço, para analisar como correu a época a cada uma das principais equipas do campeonato português, não só a nível interno, mas também nas competições europeias, que é sempre importante ter em consideração a trajetória das nossas equipas lá fora, seja na Champions, Liga Europa ou na Conference League. Este é então o primeiro vídeo oficialmente do verão, vem muito conteúdo este verão, muitos vídeos, vão começar aí novas séries, portanto acompanhem o canal nos próximos dias, para a semana já vai começar uma série e outras também virão ao longo deste verão e depois também ao longo do resto do ano. Portanto, já sabes o que é que tens a fazer, deixar o teu forte like, subscrever o canal e ativar as notificações rumo aos 300 subscritores. Já sabem como é que é, pessoal, bora lá partir para o vídeo. Então, começando pelo campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, eles tiveram uma época fantástica e na generalidade desta última época estiveram a um nível superior aos rivais e tendo isso em conta, creio que foram justos vencedores da Liga Portuguesa. Foi com uma trajetória muito pouco errónea que conseguiram ser campeões nacionais, perdendo apenas 11 pontos no último campeonato. Foram o melhor ataque da prova com 86 golos marcados e também a melhor defesa, com apenas 22 golos sofridos. Conquistaram a dobradinha ganhando a Taça de Portugal, numa final frente ao Tondela, que ficou 3-1 a favor então dos Dragões. A nível europeu, não conseguiram ultrapassar a fase de grupos, num grupo que tinha, para além do Porto, o Atlético de Madrid, o AC Milan e também o Liverpool. Ficaram então em terceiro lugar e, tendo em conta da dificuldade que era este grupo, 3 grandes equipas, aliás 4 com o Porto, mas tinha grandes oponentes que era difícil fazer muito melhor, portanto acho que até foi uma campanha positiva na Liga dos Campeões, tendo em conta, claro, os oponentes. Como ficaram em terceiro lugar do grupo da Champions, tiveram direito a um lugar nos 16avos de final da Liga Europa. Quem calhou no sorteio foi então a Lazio, um adversário que se revelou muito difícil, mas que o Porto conseguiu ultrapassar na primeira mão no Dragão, venceu por 2-1, já no Olímpico de Roma empatou 2-2, garantindo assim o acesso aos oitavos da Liga Europa. Já então nos oitavos de final, a equipa que calhou foi então o Lyon, mais um adversário muito complicado, pelo menos perspectivava-se, e foi isso mesmo que aconteceu. Infelizmente, então o Porto não conseguiu ultrapassar o Lyon, na primeira mão em casa perdeu por 2-1 e depois em Lyon empatou 1-1. E portanto, com esta acumulação de resultados, o Porto foi eliminado das provas europeias na temporada 21-22. Em termos gerais, eu penso que foi uma temporada incrível, acho que têm todos os motivos para ficar orgulhosos, porque apesar de não terem tido uma campanha excepcional na Europa, conseguiram ganhar tudo a nível interno, excetuando a Taça da Liga. Falando agora no atual vice-campeão português, o Sporting, eles não tiveram uma época tão impetuosa como a anterior em que foram campeões. Eles acabaram então nesta época por não conseguir vencer o campeonato, que era o seu principal objetivo. Na Taça de Portugal também não conseguiram vencer o troféu, sendo eliminados nas meias finais pelo Porto. Perderam 2-1 em casa e depois fora também perderam por 1-0. No entanto, a equipa de Rubén Amorim conseguiu conquistar 2 troféus esta época. O primeiro foi a Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Braga por 2-1 e depois também a Taça da Liga 2-1 contra o Benfica. Já nas competições europeias, o Sporting calhou num grupo com Ajax, Dortmund e então o Besiktas e acabou por ficar no segundo lugar, contrariando um bocado aquilo que se perspectivava, não é? Tendo em conta que o Dortmund é sempre uma grande equipa e o Ajax também, como viram, ganhou todos os jogos da fase de grupos, mas o Dortmund estava então numa fase um pouco fragilizada e o Sporting aproveitou isso mesmo e conseguiu levar a melhor. Na fase seguinte, os oitavos não tiveram sorte nenhuma no sorteio, calhou logo o Manchester City. E como se antevia, não tiveram grandes chances. Em casa perderam logo 5-0 e depois em Manchester não foram além de um empate sem golos. Bem, não se pode dizer que foi propriamente uma época excepcional para o Sporting, porque se não ganharam o campeonato não conseguiram conquistar então o principal objetivo, mas eu acho que estiveram a um bom nível em todas as provas e só faltam mesmo ganhar a Liga BWin. Relativamente ao Benfica, pronto, acho que é óbvio, não conseguiu cumprir nenhum dos objetivos que era proposto para esta época a nível interno, foi mais uma época muito aquém do esperado. Um modesto terceiro lugar no campeonato, a eliminação precoce na Taça de Portugal com 3-0 no Dragão,
a derrota na final da Taça da Liga e, sobretudo, as constantes péssimas exibições foram pontos cruciais para o desalento de todos os benfiquistas em 21-22. Jorge Jesus não conseguiu cumprir nada do que prometeu. Nem ganhar títulos, nem muito menos pôr o Benfica a jogar o triplo. Se na sua primeira passagem pelo clube ainda obteve algum sucesso e deu também algumas alegrias aos adeptos, desta vez não esteve ao nível de um treinador do Benfica, portanto foi uma desilusão autêntica. Quanto a Nelson Veríssimo, também não se pode dizer que esteve à altura do desafio. É verdade que chegou numa altura muito complicada da sua vida pessoal, o falecimento da sua mãe, sabemos que é sempre um momento complicado, mas a verdade é que boas exibições defensivas na Liga dos Campeões não são suficientes se depois no campeonato o Benfica perde pontos constantemente. Portanto, não conseguiu cumprir propriamente os objetivos do Nelson, mas também admiro a sua coragem de ter abraçado este projeto e acredito que tenha dado o seu melhor. À parte da desgraça nas competições nacionais, o Benfica demonstrou um pouco do ar da sua graça, da sua raça na Liga dos Campeões, deixando logo na fase de grupos para trás o Barcelona, ganhou 3-0 em casa, foi lá empatar, portanto acho que o Benfica deve estar orgulhoso pelo que fez contra o Barcelona na fase de grupos e depois nos oitavos conseguiu ultrapassar o todo poderoso Ajax, que já se pensava que ia muito longe na Champions, mas afinal o Benfica foi mais forte, empatou 2-2 na Luz e depois foi a Amsterdão ganhar por 1-0, gol de Darwin Núñez, grande golo. Foi um momento de grande alegria para todos os benfiquistas. Nos quartos de final encarou um dos candidatos a vencer a prova, o Liverpool. Como sabem, na primeira mão os Reds venceram por 3-1 e depois na segunda o Benfica deu até uma boa resposta e conseguiu então um empate a 3. Este jogo é de realçar o incansável apoio dos adeptos que ficaram lá no estádio até todos os outros adeptos irem embora. Eu acho que isto é memorável para a história do Sport Lisboa e Benfica, que deve ser um momento que deve ser recordado e acho que é apenas com esta união que o Benfica pode ir longe e pode alcançar os seus objetivos no futuro. O Braga, esta é daquelas equipas que nunca se sabe bem como é que vai correr a época. Sem dúvida que é o quarto grande em Portugal, mas dá a sensação que podia fazer melhor em certos momentos. É uma equipa com muita qualidade, mas parece que não consegue, em simultâneo, na mesma época, ter uma boa campanha europeia e uma boa campanha a nível interno. Neste caso, esteve muito bem na Liga Europa, onde conseguiu o segundo lugar do seu grupo, apenas atrás do Estrela Vermelha. Nos 16avos de final, conseguiu uma vitória muito sofrida frente ao Tiraspol, perdeu 2-0 na Moldávia, ganhou 2-0 cá e depois no desempate por penaltis ficou então 3-2 a favor dos bracarenses. Já nos oitavos, encontrou o Mónaco, um adversário muito difícil, mas o Braga não tremeu, venceu 2-0 no Municipal de Braga e depois foi empatar 1-1 ao Principado, garantindo assim a passagem aos quartos de final desta prova. Nesta fase, o seu oponente foi o Rangers e apesar de terem ganho 1-0 em casa, depois perderam 2-1 na Escócia no tempo regulamentar, foram a prolongamento e Roof fez a vitória que deu a passagem do Rangers às meias finais. No campeonato português ficou, como tem sido habitual, no quarto lugar, mas queria destacar que na segunda volta ganharam todos os jogos contra os grandes. Nas restantes competições o desempenho dos bracarenses não foi nada positivo, começando pela derrota na final da Supertaça, a eliminação na fase de grupos da Taça da Liga e a eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Vizela. Para finalizar, vou falar da equipa sensação do campeonato, o Gil Vicente. Depois de alguns anos de fora, regressou há 3 anos atrás à primeira divisão portuguesa e conseguiu-se destacar, ficando na última temporada num fantástico 5º lugar, que dará então acesso às pré-eliminatórias da Conference League. Foi com jogadores como Samuel Lino ou Pedrinho que a equipa da cidade de Barcelos surpreendeu tudo e todos e foi vencer à Luz por 2-1, foi vencer ao Municipal de Braga por 1-0 e foi ao Dragão empatar a 1 bola. Eles conseguiram ultrapassar o Vitória de Guimarães, que teoricamente era o principal favorito a ocupar a 5ª colocação, mas os guimaranenses não tiveram assim uma época tão boa como o esperado, mas ainda se conseguiram vingar do Gil na última jornada e ganharam por incríveis 5-0. E assim, maltinha, acabou então aqui o vídeo. Foi este o meu balanço da época 2021-2022. Daqui a algumas semanas vai sair a previsão para a época 22-23. A ver, vamos, quem será o próximo campeão nacional. Portanto, a meu ver, o Porto foi mesmo o justo campeão da Liga, foi a melhor equipa e, portanto, acho que mereceu ganhar o troféu. O Sporting também esteve bem, mas acho que o Porto
conseguiu estar melhor, e o Benfica nem se fala, obviamente que não mereceu nem sequer o segundo lugar. Acho que a terceira colocação foi mesmo o lugar mais merecido, e o Braga, tendo em conta o que fez no campeonato, também mereceu o quarto lugar. Parabéns também ao Gil Vicente pelo que fez nesta época e que continue nas próximas épocas a dar luta ao Guimarães, e quem sabe se outras equipas não se juntam. Obviamente não falei de todas as equipas, ainda falta aqui muitas, mas o Santa Clara também fez uma boa época. Tenho pena das que desceram, como o Tondela, o Moreirense e também o Belenenses, mas é assim, todos os anos descem, todos os anos sobem equipas, faz parte. Podes deixar aí nos comentários a tua opinião, se achas que as colocações do último campeonato foram justas, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí fora. Podes dar aí a tua opinião, que é para eu também ter o vosso feedback, pessoal. Não se esqueçam, claro, de deixar aí o forte like, ok, pessoal? Deixa o forte like para deixar aí o apoio ao canal. Se apoias o canal, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa aí o sininho para ter certeza que não perdes nenhum vídeo aqui do melhor canal de Portugal e arredores. Fiquem bem, maltinha, e até o próximo vídeo.